que já está gravando. Então, mais uma vez, boa noite, aula de a sua MSI, 28 de janeiro. E aí, Raudinei, como é que tá as atividades? Entregou tudo? Pronto, então... Pronto, então o que é que eu vou fazer? Eu vou corrigir, eu vou ser tudo, eu estou olhando agora aqui. Eu vou fazer a correção e essa é a composição da nota 1, tá? E a aula de hoje é a nota 2, ou seja, já entra na composição da nota 2, certo? Pronto, vou compartilhar aqui a tela. É o seguinte, aí para deixar registrado, né, que só é possível fazer essa atividade que eu vou explicar hoje se a atividade anterior estiver funcionando, que for o NAT, né? Então, se o NAT estiver lá rodando, já está visualizando aí? Pronto. Então, se o NAT estiver funcionando, aí beleza. Eu vou explicar aí o DHCP, tá? Então, retomando aí de onde parou, então, teoricamente, né? Você conseguiu habilitar o NAT no servidor e o NAT compartilhou a conexão com as máquinas clientes, correto? Pronto. Então você percebeu na hora que você estava fazendo essa atividade que você precisava configurar manualmente cada máquina, né? Chegar lá, colocar endereço IP, mask, gateway, DNS. Então, quando você fez essa comparação aí, com essa configuração, né? Então você habilitou a máquina a fazer o acesso à internet, né, através do servidor, e o servidor tem um NAT lá habilitado e fazendo esse compartilhamento. Tá? Agora, o que é que acontece? Isso para uma rede pequena é tranquilo, né? Mas quando a rede começa a crescer, e principalmente com o advento dos celulares, né, acessando a internet também, fica relativamente inviável você estar lá colocando endereço IP manualmente no celular, no tablet ou no notebook. Né? Porque muita gente, qual é a senha do Wi-Fi, né? Então o cara quer pegar a senha do Wi-Fi, que seria esse dispositivo aqui, fazer a conexão com o dispositivo Wi-Fi e a partir dele entrar e se conectar à internet, né? Mesma coisa com o tablet e celular ou qualquer dispositivo móvel. Se conecta e já acessa a internet. Só que aí por baixo tem a configuração IP. E a configuração IP que foi feita até esse instante manualmente precisa ser feita de forma automática. Né? É aí que entra o DHCP. Ó, tá? A gente vai colocar agora no servidor o DHCP. Então o servidor DHCP, você coloca todas as configurações que vão ser entregues às máquinas cliente no servidor DHCP. E o servidor DHCP fica responsável por entregar essas configurações às máquinas. Tá? Então é isso que eu vou explicar agora. Como você colocar esse serviço DHCP ativado no servidor. Então, quando a gente terminar essa parte, o que é que vai acontecer? Você tem o servidor DHCP rodando, aí as máquinas precisam estar agora configuradas, depois que terminar o DHCP, em obter IP automaticamente, então IP automático. Então todas as máquinas vão obter de forma automática as configurações do servidor DHCP, tá?
Então ele vai lá, entra em contato com o servidor DHCP e o servidor DHCP entrega as configurações. No caso, aquelas configurações que eram digitadas manualmente. IP, máscara, gateway, DNS 1 e 2. Tá? E outros serviços que a gente pode até explorar mais na frente. Mas por que eu fiz isso manual e agora automático? Porque primeiro você aprendeu a configurar de forma manual e viu as máquinas funcionando. Aí depois a gente ativa o DHCP, porque se der problema no DHCP, na entrega dessas configurações, quando você for para a máquina cliente, você identifica e sabe onde é que está o erro. Opa, o servidor DHCP não está entregando essa configuração correta, porque você já fez manualmente, né? Então, vamos, aí depois que o DHCP estiver rodando, as máquinas vão receber as configurações de IP todas automáticas e também vão acessar a internet porque já tem o NAT. Então aí já tem duas coisas, né? O NAT compartilhando a conexão e o servidor DHCP entregando as configurações de IP para todo mundo, tá? Bom, para facilitar a forma de entendimento do DHCP, eu vou mostrar primeiro no Syspack 3, porque aí eu posso, vamos dizer, colocar a configuração em câmera lenta da rede, mostrando a troca de informações. E depois eu ensino como fazer no Linux, tá? Que é o objetivo principal, né? Você colocar lá a máquina com o servidor DHCP no Linux, né? Que é ele quem vai entregar essas configurações lá na rede, tá bom? Então deixa eu abrir aqui. Pronto. Então olha só, eu construí aqui do zero, tá? Para facilitar, vou colocar um switch, aquela mesma configuração que tem lá na figura, né? Nessa figura aqui, tá vendo? Então vamos lá. Eu vou colocar algumas máquinas. Aqui. Pronto, tá? Essas máquinas, olha, eu vou abrir a configuração dela. Desktop. E o IP está estático, que é justamente a parte que estava antes. Eu precisava digitar um endereço IP, a máscara, o gateway e o DNS. Eu precisava fazer isso manualmente, tá? Então eu vou conectar essas máquinas, tá? Elas não têm endereço IP, né? Vou colocar aqui genericamente, né? O foco aqui é entender o funcionamento do DHCP. Pronto. Aí eu vou procurar um servidor. Acho que é esse aqui, né? Pronto. Vou botar um servidor, tá? E conectar esse servidor na rede. Pronto. Tá? Aí eu vou entrar no servidor e configurar para que ele entregue essas configurações dessas máquinas, né? Aqui tem a parte seguinte, que eu não vou entrar em tantos detalhes agora, mas só para ilustrar, né, eu vou ter aqui, por exemplo, uma nuvem representando aqui a conexão com a internet, e aqui eu tenho, por exemplo, um cabo modem, um ADSL, né? Pronto. Então, eu vou conectar aqui, aqui, e daqui, aqui. Eita, nem tem porta livre, né? Pronto, faz de conta que está conectado aqui, tá certo? Vou botar ele bem encostadinho aqui para simular que está conectado. Pronto. Aqui embaixo. Então,
Eu vou entrar nesse equipamento, né, ó, quando eu passo o mouse em cima das máquinas, elas estão sem endereço IP, tá certo? E eu venho aqui no servidor. Primeiro, eu tenho que colocar a configuração do servidor, né? Então, eu vou colocar uma configuração simples. Cadê endereço IP? Aqui, a placa de rede. E vou colocar um endereço IP. Eu vou colocar um endereço fácil. E depois a gente muda, tá? Então, eu vou colocar o 10.10.10.1.255.255.0. Tá ok. Então, essa máquina já está com o endereço IP. Tá, ó. Eu passar o mouse em cima, aparece o endereço IP ali, ó, 10.10.10.1/24. Tá? Bom, então eu vou entrar agora na aba Serviços. Entrei na aba Serviços e o que eu quero é a configuração DHCP. Então, primeira coisa, o DHCP, deixa eu puxar isso para cá. Para aqui assim. Boa noite, Túlio. É Túlio, né? Então, olha só. Eu vou aqui, ó, no DHCP. Então, o que é que tem aqui no DHCP? Né? A gente precisa entender cada um desses itens. Primeira coisa, ó, ele está off. Então, significa que está desligado. Né? Então, não tem o servidor ligado. Eu tenho aqui a máscara, que vai ser entregue às máquinas cliente. Aqui eu tenho o primeiro endereço, que vai ser entregue. Aqui eu tenho a quantidade de endereços, ó, 512 endereços. O DNS, aqui, e o gateway. Ou seja, para as máquinas cliente, quem vai ser o gateway? Tá? Então, preciso saber esses parâmetros. Então, se eu tenho essa máquina aqui, o gateway dela é o servidor aqui, para que ela acesse a internet. Então, no campo gateway, eu tenho que colocar quem? O endereço IP do servidor. Então, aqui eu preciso colocar 10.10.10.1. O DNS, eu preciso colocar um servidor de nomes, que no caso aí pode ser o do Google, né? 8.8.8. Tá? Aí agora vem aqui, ó. Primeiro endereço IP e máscara. Né? A máscara, eu já sei que é a 255.255.255.0. Agora, esses dois campos aqui, olha, primeiro endereço e a quantidade de endereço, eu preciso ter um certo cuidado, né? Então vamos ver isso agora, antes de preencher, né? Então deixa eu abrir aqui. Barra 24. Pronto. Então eu tenho um exemplo aqui de um barra 24. Tá? Só muda que é 220, 220, 0 barra 24. Tá? Em vez de ser 10, 10, 10. Mas olha só. Se vocês não relembrarem, a hora de perguntar é agora. Tá? Se tiver alguma dúvida, professor, isso, vá perguntando, porque é o segredo da rede do DHCP é aqui, tá? Nesses números. Então é o seguinte, eu tenho o número IP com a máscara, né? Essa nomenclatura barra 24 significa que eu tenho 24 dígitos uns, né? Inclusive está errado aqui, né? Eu vou corrigir agora. Então, se é 24 dígitos uns, significa que eu tenho 24 dígitos uns em sequência. Ó. Pronto. 8, 8 e 8. 24. Por isso que a máscara é barra 24. Tá? Então, barra 24 são 8, 8, 8, dá 24. E os outros
o último octeto dos 32, né? Lembrando que o IPv4 são 32, é 0. Aqui, isso aqui é a representação em binário, né? Aqui a mesma representação em decimal, que é aquela que eu uso, né, em algumas máquinas. No Linux aparece também essa nomenclatura barrada, mas você precisa associar essas três coisas, né? Então, se eu usar a barra 24, é uma representação barrada, eu posso utilizar essa representação com esse significado, que são 24 dígitos uns, e eu também tenho a representação em decimal, tá? Bom, o passo seguinte é eu pegar o número IP, aqui, olha, convertê-lo para binário, então 220 é esse número, o 200 é esse número, e o 20 é esse número. O 0 é 0, né? Então aqui precisa estar zerado. Eu vou zerar esse número aqui. Também está errado, né? Pronto. Beleza. Então, olha, está aí convertido. Então, como é que funciona a máscara? A máscara serve para a gente fazer um AND lógico lá de sistemas digitais, eu acho, que vocês pagaram, eletrônica digital. Né, que tem aquelas portas lógicas. Lembra? Pronto, a gente vai precisar agora só da porta AND. A porta AND é uma multiplicação. Então, se eu tenho aqui uma multiplicação entre o número IP de cima em binário e o número IP de baixo, que é a máscara em binário, é um vezes o outro. Esse vezes esse dá 1. Esse vezes esse, né? 1 vezes 1 dá 1. E assim vai, né? 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Aí você vai fazendo bit a bit e chega nesse resultado aqui. Tá? Aí aqui, esse número tem um significado importante. Ou seja, quando você pega qualquer número IP e faz um AND com a máscara, você tem um número que a gente chama endereço IP da rede. Ou seja, é um endereço IP especial que serve para localizar a rede inteira. Então, quando você vai configurar um servidor DHCP no Linux, você precisa indicar qual é a rede. Olha, a rede é essa aqui. E como é que você encontra esse endereço IP de rede? Fazendo um AND entre o endereço IP e a máscara. Aí você tem o endereço IP da rede. Que no caso aqui eu coloquei, ó, endereço IP da rede. Olha ele aqui, tá? Agora, esse endereço IP da rede, ele não pode ser alocado numa máquina. Ou seja, não pode ser alocado em máquinas. Isso é importante, tá? Ou seja, você não pode pegar esse número e colocar numa máquina, senão dá erro. Né? No caso do Windows, ele mesmo reclama, né? Acho que eu mostrei isso. Então, esse número é um número que indica a rede. Da mesma forma, esse outro número, que eu vou mostrar ele funcionando, que é o broadcast. Então, esse número aqui, que é a rede, e este número daqui, não podem ser alocados em máquinas. O primeiro localiza a rede, e o último é um número IP que serve para você mandar informações em broadcast, uma informação que vai para todas as máquinas. Então, número é especial também, não pode ser utilizado nas máquinas. Como é que você encontra esse número? Tá? Na hora de fazer o cálculo. Simples. Você, quando faz o AND entre o endereço IP e a máscara, você percebe que nesse ponto aqui, olha, a máscara acaba. A máscara com os dígitos uns. Tá, ó, acaba justamente nesse ponto. Então, para você encontrar qual é o broadcast da rede, o que é que você precisa fazer? Você precisa pegar o número IP em binário, que é este, ó, que é o 220.220.0,
E esse último octeto, que é justamente depois de onde termina a máscara, ó, terminou a máscara, você tem os binários zerados. Então, se eu pego todos esses binários e troco por 1, aqui em vez de ser 0, eu coloco 1, o que é que vai acontecer? 8 dígitos uns dá justamente o número 255. Olha ele aqui. Então, você localizando o endereço IP da rede, que é este, e localizando o endereço de broadcast, que é este daqui, ó, rede broadcast, o que tiver no meio é o que você pode alocar nas máquinas. Ou seja, se eu excluir o 0 e o 255, sobrou o que está no meio, 1 a 254. Tá? Só com um detalhe. Esse primeiro endereço, por padrão, esse primeiro aqui, é o gateway da rede, que na nossa situação é justamente o servidor. Tá? Gateway, servidor. Servidor gateway. Então significa que esse número eu posso colocar numa máquina, mas essa máquina é meu servidor. É isso aqui, é o meu servidor, é meu Linux. Tá? Então na prática só vai sobrar os números de 2 a 254. E esses são os números que eu posso colocar efetivamente nas máquinas clientes. Então, todas as máquinas clientes precisam pegar esses endereços que sobraram, de 2 a 254. E quantos endereços são aí? Aí a gente precisa fazer uma continha simples, né? De 0 a 255 são 256 endereços. Então, eu tenho 256 endereços IPs, que é um octeto, né? 2 elevado a 8, aí você pode fazer essa conta também. 2 elevado a 8, vou botar o 8 aqui em cima, né? 2 elevado a 8 é igual a 256. Aí você diz, de onde veio esse 8, professor? O 8 veio dessa quantidade de dígitos binários que sobraram depois da máscara. Né? Então, como sobrou 8 dígitos depois de terminar a máscara, eu tenho 2 elevado a 8, 256 endereços. Aí o que é que aconteceu? Desses 256 endereços, eu tirei 2. Quais 2? Rede e broadcast. Então, eu precisei tirar rede e broadcast. Broadcast. Então, esses 2 saíram. Ficou 254. Só que 254 menos 1, que é o servidor. Ou seja, eu vou utilizar 254 endereços, mais 1 eu vou tirar para o servidor. Então, aqui eu vou colocar menos 1, que é meu servidor. Eu não posso entregar esse endereço do servidor às máquinas clientes. Né? Então, sobraram efetivamente 253 endereços. Então, na hora de configurar o servidor DHCP, eu só posso colocar lá na quantidade 253, ou um número menor. Eu posso colocar, por exemplo, 200 e reservar esses 53 para usos especiais. Tá? Deixar, por exemplo, para impressora, uma impressora de rede, para switch, para roteador sem fio, etc. Tá? Agora tem que ser um número menor do que 253. Ou 253 ou menor. Eu não posso botar 254 porque senão o servidor entra na conta e o servidor já tem um número. Tá? Entendido isso aí, pessoal? Pronto. Então, agora a gente vai lá para os números, né? Então, aqui, olha, na configuração do servidor, então o gateway da rede, como o exemplo é 10, né? 10.10.10.1, que é o próprio servidor. Ou seja, o meu servidor aqui vai ser o gateway para a internet. Então, o próprio servidor é o gateway. O DNS eu posso colocar também o servidor ou o do Google. Também pode, tá?
Pronto. Aí agora, o primeiro endereço IP. Então, voltando lá, né? O primeiro endereço IP seria o 1 no final. Só que eu já aloquei no servidor. Então, o primeiro tem que ser o 2. Porque o 1 é o servidor, né? Então, eu venho aqui e digo, olha, o primeiro endereço vai ser o 2. Começa a entregar a partir do 2. E qual vai ser a máscara? A máscara é a barra 24, né? 255.255.255.0. Quantos endereços eu posso entregar? 253 endereços. Tá? Então eu coloquei as configurações, vou clicar em salvar. Na hora que eu clicar em salvar, ele vai alterar para cá. Ó, salvei, ele já alterou, ó, servidor, o gateway, DNS, o primeiro endereço, a faixa, etc. E o que é que vai acontecer agora? Vamos lá. Eu vou clicar em on. Tá? Na hora que eu clicar em on, pronto, o servidor está na rede entregando as configurações para as máquinas clientes. As máquinas clientes já podem receber as configurações de forma automática. Então eu preciso vir nas máquinas clientes, olha, elas estão como estático, ou seja, eu precisaria preenchê-los aqui os valores, né? Eu precisaria vir aqui e preenchê-los, certo? Ó, manualmente. Só que isso dá um certo trabalho, né? Principalmente quando tem muitas máquinas na rede. Então o que é que eu faço? Em vez de preencher, eu simplesmente clico em DHCP. Ó, já pegou as configurações. Está pedindo as configurações IP ao servidor. Ó, já pegou. Ó, pegou o endereço 3, gateway, do jeito que eu queria. Tá? Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou no ambiente de simulação e vou deixar marcado apenas o DHCP. Tá? Tirei todos os pacotes. Por que eu fiz isso? Para a gente enxergar em câmera lenta, né, porque é um ambiente simulado, o que é que acontece com a máquina que não tem IP. Tá? Como é que a máquina não tem endereço IP e se comunica, né? Eu acho que eu vou precisar aqui de outra. Como é que eu vejo aqui agora? Eu preciso, a máquina não tem endereço IP e, como é que eu habilito os filtros de novo? View, Tools, Extension, Options. Rapaz, fechei aqui a opção. Não sei como retorna, mas vamos lá. A máquina não tem endereço IP. Então, como é que ela se comunica com a máquina, com o servidor, se ela não tem IP? Tá? Ou seja, como é que tem uma troca de informação? Olha, eu coloquei o mouse aqui, a máquina está sem endereço IP. Então, como ela está sem endereço IP e entra numa conversa com o servidor e o servidor entrega as configurações IP se ela não tem IP. Como é que isso acontece? Isso acontece, aí eu vou abrir outra figura aqui, por causa disso, olha. Então, nessa figura, nós temos aqui que o endereço IP está na camada de rede. Ó. E a camada de rede é software. Então, na hora que vai haver uma comunicação com endereço IP, é uma comunicação via software. E essas duas camadas de baixo é hardware. Tá? Então, o que é que tem aqui embaixo? Nós temos o físico. Então, se é físico, nessa situação, um cabo. Cabo par trançado. Tá? Que é o cabo par trançado. Está faltando um cedilha, né? Então, cabo par trançado. Beleza, eu pluguei lá os cabos, etc. E o que é que tem na camada 2? A placa de rede, né? Placa de rede. O hardware. Então, como ele não tem endereço IP ainda, né, não tem um endereço IP aqui, né? O que é que vai acontecer na comunicação?
vai acontecer uma comunicação a nível de placa de rede. Na placa de rede nós temos o endereço da placa de rede, que é o endereço MAC, com o servidor. Então o servidor e a máquina destino vão trocar informações utilizando a placa de rede. Tá? Comunicação via hardware, sem endereço IP mesmo. Tá? Então vamos lá. Explicado isso, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa máquina ó, que está sem endereço IP, ó, eu vou clicar para que ela obtenha um endereço IP, ó, e o que é que aconteceu? Olha só, ela montou um pacotezinho, um quadro, né? O pacote seria camada 3, eu vou abrir. Opa. Deixa eu tentar abrir aqui. Abrir. Olha só. Aqui ela abriu essa troca de informações. E olha o que é que tem aqui, ó. Vamos ver na camada. Olha só. Aqui a gente tem as camadas, né? No caso da troca de informações, nós temos o quê? Nós temos na camada 1 é o cabo, ok. Na camada 2. Na camada 2 é a placa de rede. Na comunicação da camada 2, eu tenho o endereço da placa de rede. Esse endereço que está aqui, ó. Só que esse endereço da placa de rede é o endereço do computador que está enviando, que é este. Ou seja, na hora dele enviar a informação, ele está enviando a informação da placa de rede dele mesmo, da máquina mesmo, tá? Isso é importante para a atividade seguinte, que a gente vai fazer, se der tempo nessa aula, mas eu acho que não vai dar tempo, na aula seguinte, tá certo? Então, ele está utilizando o endereço da placa de rede para mandar essa informação. Na origem, aqui é o endereço de origem. E o endereço de destino? Olha o que é que tem aqui no endereço de destino. O endereço de destino está tudo F. Então, o endereço tudo F no destino significa que essa cartazinha vai ser um broadcast. Então, vai entrar aqui no switch. Depois que entrar no switch, ela vai se espalhar pela rede inteira, procurando o servidor DHCP. Por isso que tem tudo F. Porque a máquina, essa máquina aqui, não sabe o endereço da placa de rede do servidor DHCP. Ela está procurando, tá? Bom, subindo agora. Como era esperado, né, ó, source IP, tudo 0. Ou seja, essa máquina aqui não tem endereço IP. Ela está querendo um endereço IP. E no Destination IP, como era de se esperar, está tudo 255. Ou seja, a máquina vai fazer um broadcast. Porque ela não tem endereço IP. Quando chega na camada de transporte, que é essa camada 4, aparece aqui o protocolo, o DP. Por que o protocolo DP? Porque o protocolo DP não garante a entrega. Essa informação pode chegar no servidor DHCP ou não. Não tem como garantir a entrega dessa solicitação se eu não tenho endereço IP, etc. Tá? Então ele vai mandar a informação para toda a rede e pode encontrar ou não o DHCP. Tá? Aí aqui tem outra informação importante. Olha, nós temos o source port 68. Então a porta 68 é a porta dessa máquina na camada 4 que é utilizada para fazer a solicitação de DHCP. E o destination port é justamente a porta 67. Ou seja, esse servidor aqui precisa estar com o servidor DHCP instalado e funcionando. Porque quando chegar esse broadcast vai ser enviado para a porta 67.
A única máquina que tem a porta 67 aberta é a máquina que tem um servidor DHCP. Como essa máquina aqui vai receber essa informação e não tem um servidor DHCP, ela descarta. Essa máquina vai receber, descarta porque ela não tem a porta 67. E essa aqui também. Então, a única máquina que vai receber e processar a informação é a máquina DHCP. Tá? E aqui em cima tem justamente o servidor DHCP. Olha, 000, cliente 000. Não tem endereço ainda. Tá? Bom, então aqui, olha, eu tenho a mesma informação nas camadas. Né? Eu tenho aqui o quadro 802.3, né, com destination address. Tudo é F, né, como eu acabei de explicar. Aqui, ó, tudo é F, porque ele não sabe o endereço da placa de rede do servidor. No source address tem o endereço dessa placa aqui, dessa máquina. Então esse F vai ser um broadcast. Dentro desse tipo aqui está dizendo que é um protocolo IP, só que ele não tem endereço IP, ó, o endereço IP dele tudo 0, porque ele não tem endereço IP ainda. O destination IP é tudo 255, porque ele não sabe qual é o endereço IP da rede, ele vai aprender ainda. Essas informações estão dentro desse campo dados do quadro, né? É indicado por esse código, né? 800 em hexa, dizendo, ó, tem um quadro IP aqui dentro. Dentro do campo IP aqui dados, tem o DP sendo carregado, ó, com source port 68 e destination port, que é a porta do servidor DHCP 67. Tá? E mais para baixo, ou mais para cima na camada, nós temos aí o servidor DHCP. O pacote é DHCP. Então, se a gente analisar o DHCP, nós temos aqui, olha, o cliente, tudo 0, porque ele não sabe nada ainda, é a máquina cliente. O endereço de cliente, o servidor, está tudo zerado. Ó. Tá? A única coisa que tem preenchido é esse campo cliente hardware address, que é justamente a máquina que está solicitando. Né? Ó, eu quero um endereço IP, eu quero as configurações IP. Então ele preenche aqui, ó, com a máquina, com o endereço da camada 2, que é a máquina cliente. Tá? Bom, então a máquina preparou essa informação, manda na rede. Né? Como eu falei para vocês, vai fazer um broadcast, porque está tudo F. Então ela vai se espalhar na rede, procurando o servidor DHCP. Ele vai dar na próxima interação, ele vai mandar esse pacotinho aí para todo mundo, né? Ó, vou parar. Então ele fez um broadcast, essa informação se espalhou na rede inteira, procurando o servidor DHCP. Todo dispositivo que entra na rede faz isso. Então, o que é que nós precisamos ter cuidado? Se você tem uma rede grande, você precisa limitar o domínio de broadcast, porque todo dispositivo que entra na rede começa fazendo um broadcast. E o broadcast é o que mais consome recursos da rede. Então, fazendo esse broadcast aí, o que é que vai acontecer? Você tem um monte de informações que está trafegando na rede desnecessário. Ó, foi informação, um quadro para o PC0 que não precisava, para o PC2, para o PC3. E olha que aqui só tem 5 máquinas. Imagina uma rede com 1.000, 2.000 máquinas, né? Bom, quando a informação chegou, aqui, né, ó, chegou no servidor, com aquelas informações que eu já expliquei, tá? Aí o que é que vai acontecer? O servidor vai mandar uma resposta. Agora, na resposta, olha,
Ele vai mandando a resposta, eu vou parar aqui. Olha lá, lá vai a resposta. Essa resposta já não é em broadcast. Ou seja, já não acontece o broadcast. Porque dentro dessa informação, desse quadro aqui, ó, eu vou abrir. Tá? O que é que vai, ó? Já vai algumas informações, ó. Oh, desculpa. Ele já vai, não o broadcast, ele vai o IP, ó. Olha, o IP de quem está mandando é o 10.10.1. Então a máquina cliente já sabe qual o endereço IP do servidor DHCP. Tá? 10.10.1. Tá? Aqui embaixo ó, ele já vem algumas informações. Olha só o que é que já vai preenchido, né? O servidor já diz, olha, o meu endereço de servidor é o endereço 10.10.1. Então, se você quiser se comunicar comigo, você já manda essa informação. E eu tenho um endereço IP para você disponível, que é o endereço 10.10.4. Tá? Se você quiser esse endereço, eu tenho ele disponível para você usar. E aqui já vai o servidor DNS também, ó. Olha, o servidor DNS é o 888. Então a máquina já começa a aprender algumas coisas, tá? Então, mais uma interação, vai em broadcast, né? Porque como a máquina cliente não tem endereço IP, ó, mais um broadcast na rede, mais um quadro que vai para o PC0, PC2 e PC3 sem necessidade, tá? Aí chegou lá a informação. Essa primeira etapa é o que a gente chama de discover, ou seja, a máquina cliente descobriu o servidor, tá? Na hora que a máquina cliente descobriu o servidor, ela vai mandar outra informação para ela. Nós vamos abrir agora esse quadrozinho aqui da segunda etapa. O servidor DHCP, né? A informação vai lá para o servidor DHCP. Então vamos abrir e checar. Olha só. Então a informação novamente em broadcast, né? Porque a máquina ainda está sem endereço IP. Ó, a máquina ainda está sem IP. Tá? Mas aqui já vai, olha só, uma resposta. Opa! Eu recebi essa informação, certo? Que você tem esse endereço IP 10.10.4 para mim e eu quero. Então ela está fazendo um broadcast para o Destination Mask, né? MAC. E ela faz outro broadcast para que chegue lá no servidor e ela está dizendo que quer esse endereço IP que foi oferecido, o offer, né? Offer pelo servidor. O servidor ofereceu esse endereço 10.10.4. Observe que tem mais uma vez informações que vão para a máquina 0, 2 e 3 que não são necessárias. Então o servidor recebe isso e manda novamente ó, uma resposta. Nessa resposta aí já vem mais coisa, né? Vamos, deixa ele terminar aí o processo de transferência. Pronto, chegou no switch, eu vou abrir. Pronto. O que é que tem aqui, olha? Novamente um broadcast na rede, né? O servidor. Aí aqui ó, tem, olha, eu tenho esse endereço IP e você pode utilizá-lo. Olha, já que você me respondeu, esse endereço IP você pode usar, tá? Vai ser seu esse endereço. Aí a máquina recebe mais um broadcast novamente, é o terceiro na rede, né? Só uma máquina, tá? A máquina recebe a confirmação de que vai utilizar aquele endereço IP.
Aí manda novamente a informação para o servidor. Vamos ver se vai mais um aí. Foi, travou, foi? Foi. Deixa eu ver se ele continua aqui. Deu uma travada aqui. Vamos ver se ele descongela esse negócio. Não, mas aqui nunca deu problema não. Só dá problema porque eu estou aqui com o Google Meet, uma gravação, ele aberto e uma máquina virtual, né? E a minha máquina aqui está fritando aqui. O cooler. Rapaz. Vamos ver se ele retorna. Pronto. Reviveu aí. Então ele vai lá, né? E vamos lá, senhor. Reviva aí. Só um minuto, tá? Caramba. Rapaz, eu tô aguardando aí uma posição oficial aí. Divulgaram alguma coisa hoje? Ah, mas é tão bom a gente conversar pessoalmente, né, velho? Eu vou olhar daqui a pouquinho. Vou abrir aí enquanto esse negócio aqui ressuscita, né? Bom, mas aí deu para vocês pegarem mais ou menos todo o processo, né? Pronto. Então deixa eu fechar esse negócio aqui, porque tá bugando aqui. Deixa eu ver, postaram uma coisa, foi? Vamos ver aqui, né? Bom, então deixa eu fechar esse. E a gente passar para o que interessa mesmo, né? Fechei isso aqui também. Deixa eu dar uma aliviada na máquina, né? E desligar isso aqui. E alivia aqui o processamento. Bom, cadê aqui? Então, como eu estava comentando aí, no início eu vou colocar aqui, né? Tem vídeo, né? Meu fazendo explicação do servidor DHCP, dessa explicação que eu vou fazer agora. Agora a gente vai passar para a configuração do Linux propriamente dita. Tá? Eu mostrei aí como é que funciona o mecanismo do servidor DHCP 3, 4, 5, 6, 7. 7 info, 6. Bom, deixa eu pegar por aqui, porque aparentemente eu não lembro qual foi o número do slide, né? Então lá no meu site tem essa parte, tá? Vou pegar aqui, servidor DHCP 18, aqui, tá? A mesma configuração para o 20, tanto faz, tá? Ok, então deixa eu salvar aqui com o rascunho e depois eu libero aí para vocês. Fechou essa máquina. Tá fechado, pronto. Então vamos lá. Então aqui eu vou mostrar agora como é que a gente faz a configuração no servidor, tá? Servidor Linux, para que ele faça essa
entrega do endereçamento IP. Então a primeira parte é você fazer um apt-get update no servidor com esse comando, né? Lembrando que esse comando não pode dar erro. Na hora que você fizer esse comando não pode dar nenhuma mensagem de erro. Então você faz, ele roda e done e volta para o prompt de comando, sem mensagem de erro, tá? Para atualizar o repositório. Aí o passo seguinte é você fazer esse comando apt-get install isc-dhcp-server. Né? Então você está dizendo, olha, vá lá no repositório, pega o servidor DHCP, baixe e instale. Né? Aí ele vai baixar e instalar o servidor DHCP. Ó. Você pergunta, ele pergunta se tem espaço, você responde sim. Aí ele faz o download, instala e deixa tudo pronto. E volta para o prompt de comando, tá certo? Bom, o arquivo de configuração, né, como eu expliquei numa aula anterior, está lá dentro do etc. Então, o etc, que é um diretório onde tem as configurações, né? Então, ele criou uma pasta chamada dhcp e dentro dessa pasta tem um arquivo .conf, que é o arquivo de configuração. Né? Então, eu estou usando aqui o nano, tá? Para abrir essa configuração. Né? Então, nano, esse caminho. Aí ele vai abrir o arquivo assim, ó. Aí eu vou falar uma coisinha aí. Os arquivos de configuração no Linux, eles são na realidade 3 coisas simultaneamente, do jeito que é esse arquivo. Tá? Então quando a gente estiver configurando um proxy, quando estiver configurando um servidor de arquivo, quando estiver configurando um servidor DNS, quando estiver configurando um servidor DNS, proxy, a web também. Então, esses arquivos .conf, eles são arquivo de configuração. Então, essa parte aqui, em que está, nesse exemplo, em branco, são as linhas de configuração do DHCP. Tá? Então, tudo que tiver aqui sem o jogo da velha, né, esse sustenido, são as configurações. Então, se eu quiser apagar ou desabilitar essa configuração, eu boto um jogo na velha na frente, né, um sustenido. Então, ele deixa de ser branco e fica azul. Aí o software entende que é um comentário, né? Então, sai essa configuração. Então, esse arquivo é um arquivo de configuração. Ele é um arquivo de manual, porque você pode ler essas linhas, né? E entender o que é que significa cada coisa. E é um tutorial. Tutorial porque, por exemplo, nessas duas linhas aqui, ele dá exemplos de configuração. Nesse caso aqui é uma configuração de servidores DNS. Como é que você digita seu servidor DNS de nome? Usando esses comandos aqui. Então, servidor de configuração, um tutorial e um manual. Tudo no mesmo lugar, tá? Então, no Linux, esse arquivo .conf tem essa característica. Bom, mas como a gente está aprendendo aqui o básico do DHCP, o que é que a gente vai fazer? Você abre para checar aí você pode copiar esse arquivo, por exemplo, cp/etc/dhcp/dhcpd.conf, aí depois digita, deixa eu fazer o comando aqui, né? Você pode digitar o seguinte comando: cp de cópia /etc/dhcp/dhcpd.conf, que é esse arquivo, e eu vou criar uma cópia. Aonde? No mesmo lugar, dhcp/dhcpd.conf.original. Ou seja, o arquivo é o arquivo original. Eu fiz uma cópia. Caso eu queira, né? Não é obrigado. Então eu fiz a cópia do arquivo
E depois o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse arquivo para a gente aprender do zero. Tá? Então com esse comando rm e o caminho, ele vai apagar esse arquivo e deixar em branco. Então quando eu abrir novamente com o mesmo comando de antes, o arquivo está totalmente em branco. Tá? Você pode fazer o copy, né? Bom, agora que o arquivo está em branco, aí eu vou digitar as linhas básicas, né? As linhas básicas são essas, tá? Aí o que é que tem aqui? Nós temos um DNS dinâmico. Essa linha diz, tem DNS dinâmico? Não. Não, nenhum DNS dinâmico aqui. É o que diz essa primeira linha, tá? Essa segunda linha diz quanto tempo padrão uma máquina pode ter um endereço IP. No caso aqui é 600 segundos, ou seja, 10 minutos. Ou seja, o tempo de empréstimo das configurações IP padrão são 10 minutos. E o máximo é 7.200 minutos, que dá 2 horas. Então a máquina só pode passar no máximo 2 horas com o endereço IP. Tá? Depois desse tempo, a máquina cliente precisa renovar o empréstimo, igual um livro na biblioteca. Tá? Vai lá e, olha, eu quero renovar o empréstimo do meu endereço IP. Aí beleza, aí renova. Bom, e aqui tem as configurações propriamente ditas. Então nós temos aqui, cadê o cursor? Aqui nós temos a máscara, aquela 255.255.255.0. Aqui nós temos a rede, ó, subnet, com final 0, lá do exemplo que eu mostrei para vocês. Então aqui os 3 dígitos aqui pode ser qualquer coisa, né? No caso era 10, 10, 10, 0, o final. Aí nós temos aqui o range, ou seja, qual a faixa de endereços que eu vou entregar para as máquinas. Aí vocês lembrem que eu começava do 2 no final e ia até o 254, porque o 1 era o servidor. E o 1 está aqui, ó. Options Routers. Options Routers é outro nome para Gateway. Então o Gateway aqui está no endereço 1, ó. Então, de 2 a 254 são os endereços IP da máquina cliente. Aqui é o endereço IP do servidor, ou Gateway. E aqui os DNS, né? Que podia ser, por exemplo, 8888 e o próprio servidor, tá? Observação importante. Esse endereço aqui, 10.04.01, que está aqui, é porque lá no campus de Patos, que foi onde eu preparei esse slide, se eu não colocasse esse primeiro gateway aqui, as máquinas não navegavam na internet, porque lá tinha um servidor proxy. Da mesma forma que se vocês fossem fazer esse servidor DHCP naquelas máquinas do laboratório, vocês precisariam colocar um endereço IP DNS1 do campus. Como não é o caso, né, já que vocês estão fazendo em casa, você pode colocar 8888 aqui, sem problema nenhum. Tá? E o segundo eu coloquei o próprio servidor, porque o servidor DNS funciona de forma hierárquica. Como é a forma hierárquica? A máquina cliente, na hora que vai abrir um site, o site do UOL, se ela nunca abriu o site do UOL, ela não sabe o endereço IP do site do UOL. Aí o que é que ela faz? Pergunta ao gateway, ao servidor da rede. Se o servidor da rede tiver armazenado no cache local, se alguma outra máquina já abriu o site do UOL, ela vai e responde. Se ela não souber, vai perguntar a uma máquina mais acima, que seria o servidor do Google, por exemplo. Tá? Então é sempre bom botar o servidor. Tá? E finalmente nós temos aqui o broadcast, ó. Final 255 aqui, ó. Então na hora de configurar é necessário saber exatamente o que é cada uma dessas coisas.
Principal fonte de erro aqui nessa configuração, tendo em vista que vai ser necessário digitar, são, olha, os pontos e vírgulas nos finais da linha, dessas 3 primeiras linhas, o carinha do barril, deixa eu ver se eu acho o cursor aqui, o carinha do barril aqui, ó, tá? Então o carinha do barril e o carinha do barril aqui, ó, tá? Novamente aqui, ó, o ponto e vírgula e a vírgula aqui também. Tá? Cuidado nesses caracteres, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Cuidado, tá? E um desses nomes digitado errado. Tem como você descobrir se você cometer um desses erros aí ou outro qualquer, né? Por exemplo, errar a faixa, etc. Tem como descobrir? Tem. Eu não sei se eu coloquei nesse slide, né? Deixa eu ver se está aqui. Tá não. Como é que você descobre? Na hora que você salvar esse arquivo, depois que você digitar isso, der o Ctrl O para salvar e Ctrl X para sair, tá? Você pode digitar esse comando, ó. Não sei se está nesse material, né? Depois eu checo. Esse comando aqui, ó. Se você digitar é isso aqui. Se você digitar o comando dhcpd espaço "-d", ele vai checar cada uma das linhas se está ok. Se tiver, beleza. Se não tiver, ele vai dizer qual é a linha que está errada. Então anotem aí, dhcpd espaço "-d". Ele checa linha a linha e diz onde você cometeu o erro, se houver. Tá? Bom, Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Aqui eu vou reiniciar o serviço. Porque quando eu instalei o DHCP veio com a configuração padrão. E eu alterei. Tá? Não precisa reiniciar o servidor. Aqui você reinicia apenas o serviço DHCP que está rodando. Com esse comando restart. Tá? Ó, se não houver nenhum erro, nenhuma mensagem de erro vai aparecer. Tá? Bom, olha o comando aqui, ó, dhcpd espaço "-d", para você conferir se tem algum erro. Tá? Bom, aí ele vai dizer aqui, ó, que não tem nenhum erro nos comandos. Pronto. Aí na máquina cliente, até esse ponto, elas estão configuradas de forma manual, né, que faz atividades anteriores, ó, configurado manualmente. Aí o que é que você precisa fazer em todas as máquinas? Colocá-las, ó, entra lá na configuração IP, tá assim, né, ó, onde você colocou aqui, ó, digitou isso e digitou isso. Aí o que é que você vai fazer? Marcar, obter endereço IP automaticamente e obter servidor DNS automaticamente. Em todas as máquinas, Windows e Linux, tá? Aí o que é que vai acontecer? Ó, vai ficar tudo em branco. Quando você pressionar o OK, olha só, a máquina, se você fez tudo certinho, olha só, atribuído o DHCP. E claro, se ela obteve o endereço IP, a máscara, o gateway e o DNS, e você já tem um NAT, então ela navega na internet, certo? Senhores, pronto, então essa é a atividade que vocês vão fazer, tá? Sim, deixa eu checar aqui, né? É suspensa temporariamente, né? Nota oficial. Saiu hoje, foi? É. 1h22. Eu estava dando aula à turma da tarde, né? Por isso que eu não vi, né? A direção geral do campus, considerando o atual panorama da pandemia, avanço da Ômicron e dos casos de gripe na cidade, no estado, vem que está temporariamente suspenso o retorno presencial para a atividade letiva de determinadas turmas. Previsto determinadas turmas, né? Quais turmas? Ó, novas diretrizes serão adotadas no próximo dia 1º. Então, dia 1º tem uma reunião, que é terça-feira, né?
A DG orienta que a comunidade acadêmica, papapá, papapá. Bom, tem essa de determinadas turmas, eu creio que são aquelas turmas grandes. As turmas de primeiro período e as turmas do integrado. Mas eu vou checar isso, tá? Eu aviso para vocês. Pronto, qualquer coisa eu mando lá no Google Sala de Aulas. Vai ser um prazer, se for possível, né? Vai ser um prazer revê-los pessoalmente novamente, né? Bom, aí eu vou preparar aqui e vou liberar esse material que eu acabei de mostrar para vocês. E vocês podem começar a fazer aí, né? Vou só liberar aqui. Vocês podem já testar, ver se está dando algum erro. Tá? Deixa eu liberar só essa do jeito que está aqui, porque eu vou editando e você já tem acesso deixa eu botar como data de entrega o próximo domingo, dia 6. Porque se vocês tiverem dúvida, na próxima dia 4 vocês podem tirar, né? Lembrando que isso aqui é a nota 2. Túlio, eu vou botar aqui, está sem texto, né? Mas eu vou editar aqui e colocar, tá certo? Túlio, você já entregou tudo dessa disciplina? Pronto, aí eu vou já fazer